Pessoal, o que eu queria que vocês tirassem muito de tudo que a Cris falou, não é a Cris, mas são os efeitos que ela geram. A nova economia fala sobre ecossistema. A nova economia fala sobre colaboração, sobre pessoas poderem estar juntas e como consequência se ajudarem. O que a Cris faz, pensa na consequência. Pensa quantas pessoas estão se utilizando disso para criar o seu caminho. Quantas pessoas estão se utilizando disso para ir para um caminho que ela deseja e que há 20 anos atrás, na ausência dessa conectividade, uma pessoa com esse comportamento da Cris não conseguiria gerar o efeito que a Cris gera hoje. Não conseguiria fazer com que essas pessoas tivessem um protagonismo muito maior. Esse é o primeiro grande ponto da nova economia. Existe um ecossistema em formação. Existe uma conectividade que permite esse fluxo para que as pessoas possam, então, se organizar e criar esse caminho. E aí, pessoal, a gente começa a falar agora de nascimento da nova economia no Brasil. Ótimo. Se a nova economia te permite fazer isso tudo, de onde está vindo isso? Eu adoro falar de contexto. Eu tenho uma dificuldade muito grande de falar de foto. A minha vida é entender jornada, é entender o que está acontecendo e para onde está indo a direção, para que eu tenha a capacidade de me ajustar a isso. E é disso que eu queria falar para vocês. A nova economia, ela fala sobre disrupção. A nova economia fala sobre tecnologias que aparecem, entram dentro de empresas, massifica essa tecnologia e de um dia para o outro, as economias estão muito mais produtivas. De um dia para o outro, as economias são muito mais capazes de fazer muito mais com menos. Portanto, o preço dos produtos cai e, portanto, você consegue gerar muito mais valor na sociedade. Poxa, vira e mexe eu ando por aí e as pessoas me dizem assim, mas a inteligência artificial agora, ela vai criar um problema enorme. Porque a gente não vai ter mais emprego, porque o robô, porque o modelo de inteligência artificial vai substituir o ser humano. Isso não é verdade quando você olha a jornada. E é isso que eu queria começar a falar para vocês. Quando a gente olha para a evolução, nós observamos que a primeira e a segunda revolução industrial, elas trouxeram exatamente esse efeito. Tecnologia, massificação, empresas mais produtivas, sociedade paga menos, empresário ganha mais e você tem uma geração de valor. Quando você olha para a era da eletricidade, na sequência da segunda revolução industrial, a gente vê o mesmo efeito, literalmente o mesmo efeito. Quando a gente olha para a próxima era, que é a era da produção em massa, para quem se lembra aqui do Fordismo, do Henry Ford, lá, fundador da Ford Motors, né, o carro Ford, o Henry Ford traz esse conceito da produção em massa, em que você ganha muito mais escala ao produzir tudo, portanto as coisas ficam mais baratas. Quando você olha para a era da microeletrônica, a gente viu a mesma coisa. Computadores chegando na casa das pessoas, empresas com uma capacidade de processamento muito maior por causa dos servidores, dos computadores presentes na mesa de cada trabalhador. E agora a gente está vivendo a era da internet. Para todas essas eras, para todas elas, sem exceção, a história mostra que a população se incomoda com o que está acontecendo. A história mostra que a gente vai contra isso. A história mostra que existe uma crítica muito pesada a tudo que tira a gente do nosso dia a dia. A história mostra que a primeira reação da sociedade é dizer, eu não quero isso. Tem esse problema e esse problema. No livro, eu uso uma frase de um ensaísta francês chamado Paul Viril que fala, quem cria o avião, cria o desastre aéreo. Quem cria o automóvel, cria o acidente de carro. Agora coloca na balança. Depois de todos os problemas que são criados inicialmente, ajusta isso e coloca na balança. Eu vou mostrar essa balança para vocês. Nesse mesmo período dessas eras, as pessoas tiveram um ganho violento na sua qualidade de vida. A mortalidade infantil ao longo de 3 séculos, como consequência da primeira revolução industrial até hoje, ela reduz todos os anos num contexto histórico, não um ano a um ano. Fica muito claro isso. Quando a gente olha para outros números, por exemplo, como as pessoas que estão numa situação de precária condição, de extrema pobreza, olha o efeito da tecnologia.
Olha o efeito da tecnologia permitindo que pessoas possam viver muito melhor. Olha a quantidade de pessoas que nós tiramos da extrema pobreza nesses últimos séculos como consequência disso. E a nova economia é sobre isso. Só que o Brasil nunca esteve na nova economia. O Brasil sempre esteve atrasado na nova economia. O Brasil, quando as coisas chegavam aqui, elas já estavam espalhadas pelo mundo. Eis que chega a globalização ali na década de 70 e 80, ganha força na década de 90 e explode nos últimos 15 anos aqui no Brasil. Para quem, sei lá, foi para a Disney há 30 anos atrás, vocês se lembram como era ir para a Disney. Tirar um passaporte era um caos, tirar um visto era um caos, você não conseguia falar com seus pais, se perdia sua carteira, você não conseguia dinheiro. Vai fazer uma viagem dessa hoje. Você resolve tudo rapidamente. Isso é globalização, integração das cadeias de valor. E o Brasil está entrando nisso. Dêem uma olhada em como o e-commerce, que é a venda online do varejo como um todo, como ele tem crescido no Brasil. O brasileiro descobriu que é possível fazer negócio sem necessariamente ter que ter uma loja. Sabe o que significa isso na prática, pessoal? Quem pode hoje começar uma cadeia de lojas físicas precisa ter muito dinheiro. Precisa alugar uma série de lugares, ou precisa comprar uma série de espaços. Precisa estocar tudo. Um brasileiro com uma ótima ideia, ele faz isso hoje da casa dele. Sem precisar do dinheiro para fazer isso. O protagonismo do brasileiro vem gerando esses números. Tanto pessoas pequenininhas, quanto grandes empresas. E qual o problema de grandes empresas conseguirem fazer isso? Nenhum problema. O Brasil está se tornando um país mais interessante. Olha o volume de startups que tem crescido no Brasil. Dê uma olhada o como a gente sai de meras 4 mil startups em 2015 e atinge 16 mil startups 5, 6 anos depois. Sabe o que é isso, pessoal? Isso é o surgimento de novas empresas que vão permitir uma geração de renda diferente, que vão permitir oportunidades diferentes, que não vai ficar parado no imobilismo das empresas tradicionais, que ficam aqui só extraindo o que a gente tem, como os recursos naturais, mas que não colocam grandes valores no produto. Qual é a grande empresa que compete globalmente que não está ligada a um produto de recurso natural? É difícil contar em uma mão. E junto com isso, vem os investimentos que estão sendo feitos. Olha a explosão de capital nacional e internacional que tem sustentado e permitido essas empresas, essas startups, efetivamente tentarem, evoluírem, efetivamente colocarem à prova uma ideia com uma série de testes que resulta, em algum momento, em um teste positivo. Mas eu não estou falando de startup só. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, antes de chegar nisso. Quantas empresas que revolucionaram a sua rotina nasceram na década de 80 e 90? Se coloca lá no ano 2000, olha para trás e me diz, quantas empresas vocês se lembram, sem ligação com famílias tradicionais ou Estado, que nasceram na década de 80 e 90 e mudaram a sua rotina como consumidor, como cidadão? Eu faço essa pergunta com alguma frequência. É raro alguém me dizer uma empresa. Agora eu vou provocar vocês de um outro jeito. Quantas empresas revolucionaram a rotina de vocês nos últimos 15 anos? Nos últimos 15 anos, vocês descobriram a 99, vocês descobriram o iFood, vocês descobriram o Gympass, vocês descobriram o Hotmart, vocês descobriram a Log, vocês descobriram a Madeira, o Ebanks, a Creditas, a Móvel, a Loft e várias outras empresas. Sabe por quê? Porque na nova economia, essa galera teve uma ideia, usou tecnologia e foi testar esse negócio. Na nova economia, a tecnologia estava disponível. O ecossistema estava começando a ajudar essa turma. E essa turma tinha uma ideia muito boa. E essas empresas, todas, em média, aqui com 5, 6, 7 anos de vida, são empresas que valem mais de $1 bilhão. Mas nós estamos falando aqui só de startup como antes? Ou dessas aqui que já cresceram um pouco mais? Não estamos falando disso. A gente está falando também de empresa tradicional, que entende o que é a nova economia e faz o seu movimento DASA, laboratório que deixa de ser um mero laboratório para ser uma casa de inteligência artificial. Stone, que redefine completamente a forma como o mercado de adquirência, de maquininha no Brasil se desenvolve. Banco Inter, deixa de ser um banco tradicional e se torna uma plataforma e usa o serviço bancário como uma forma de alavancar. B2W, constantemente mudando o seu negócio do físico para o
online, via varejo, entrou nesse processo, fez um ótimo trabalho nessa crise, trazendo tecnologia para o seu modelo de negócios. BTG Pactual, banco que se reinventa a cada 5 anos, trazendo uma nova forma de atuar e gerar valor. XP, vale mais de 100 bilhões de reais, uma empresa que não tem nem 20 anos de idade. Magalu, varejista tradicional, década de 50, Franca, interior de São Paulo, e que hoje é uma potência tecnológica. PagSeguro, junto com a Stone, revolucionando esse mercado. E eu estou falando também do indivíduo, não só de empresas. Sabe quem é essa galera aí? Essa galera aí é gente que com um celular, um bom conteúdo, uma boa capacidade, foi atingir você. E faz você consumi-lo, e faz você pagar por isso. E um indivíduo, não uma empresa, usando a tecnologia e essa conectividade, efetivamente consegue fazer algo que muda tudo. E eu queria falar um pouco sobre isso. Uma das pessoas que mais entendem intelectualmente, que mais tem a capacidade de comunicar isso no Brasil, de forma muito pragmática, mostrando efetivamente os efeitos da globalização sob a ótica econômica, e ao mesmo tempo entendendo o valor da produtividade, ou seja, a tecnologia trazendo mais eficiência para as pessoas e para as empresas. Renata Barreto é, sem dúvida alguma, o grande nome no Brasil para falar sobre isso. Tá me ouvindo bem? Oi, Renata, tudo bem? Tudo bem, e você? Gente, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é agradecer a Renata de coração. A Renata está com uma agenda louca, inclusive vai viajar também hoje, e ela se virou lá, fez um puta de um esforço. Então, Renata, a primeira coisa que eu tenho que te dizer é super, super, super obrigado. Valeu. Obrigado por estar aqui. Imagina. Renata, Imagina, um prazer é meu. a gente está falando aqui sobre nova economia, né? O livro é uma pesquisa que basicamente mostra que talvez a gente esteja abrindo pela primeira vez no Brasil uma era onde brasileiros, independente de privilégios que possam ter aparecido ou não, eles têm, através da conectividade, da rede e do uso de tecnologia, eles têm efetivamente a capacidade de fazer a diferença. Né? Vamos pegar o exemplo aqui do mercado financeiro, que você é uma das pessoas que mais entendem no Brasil. Há 20 anos atrás, isso estava concentrado aqui no Leblon, no Rio de Janeiro, e na Faria Lima, em São Paulo. Hoje, uma pessoa capaz, estudiosa, inteligente, em qualquer lugar desse país, é capaz de sentar, aprender, entender e começar a descobrir o teu talento para isso. Ou seja, a tecnologia ela começa a mudar efetivamente e ela dá a chance dos brasileiros, pela primeira vez, de fazerem algo muito proprietário, muito protagonista. 20 anos atrás, a gente provavelmente ia parar num programa de trainee, para aqueles que puderam estudar, ou a gente ia começar em algum outro lugar, prestar um concurso público, que não tem demérito nenhum, mas faltava essa opção do protagonismo que te permitia empreender, que te permitia ser você como você era. Renata, o brasileiro ainda é muito arredio a essa discussão de tecnologia e produtividade. O brasileiro ainda é arredio em relação à globalização. Meu Deus, vai vir competidor de fora, vão comprar não sei o que aqui no Brasil, a gente vai perder esse país. Como é que você, intelectualmente falando, como é que você enxerga isso? Como é que você está observando esse movimento do Brasil e como isso pode ser bom para essa nação? Bom, Diego, a primeira coisa, assim, eu vi você falando das grandes empresas, dessas últimas, inclusive algumas bem novas, né, com 5, 7 anos de idade, e são empresas muito boas em entender a demanda, entender a necessidade das pessoas e conseguir oferecer produtos. E a internet, o próprio Instagram, toda a nossa facilidade de tecnologia que a gente tem hoje, de vários sentidos, né, em várias estruturas, permite que até uma pessoa consiga fazer muito dinheiro através de marketing digital, utilizando as ferramentas do Instagram ou do YouTube, dentre outras coisas. O grande ponto é o seguinte, essas empresas, na minha opinião, a única coisa que falta para as empresas é um pouco mais de conscientização do papel do ser humano na autorresponsabilidade, como ele pode melhorar e como ele pode ser próspero. E por que eu falo disso? Porque a gente tem uma situação hoje no Brasil e na América Latina de forma geral, que a cultura do brasileiro ela é muito protecionista, ela é muito voltada para o Estado, a proteção do Estado. Agora, quando você tem, e não é coincidência que as maiores empresas elas existem, os prêmios Nobel, os grandes bilionários, as grandes empresas e players mundiais estão nos Estados Unidos e outros países com bastante liberdade econômica, não é coincidência. Então, o que falta, na minha opinião, para essas empresas
é uma conscientização, é uma educação em termos nacionais, né? Porque eu e outras pessoas fazemos isso através do Instagram, mas a gente tem um alcance bastante incipiente em comparação ao que uma grande empresa como essas que você citou tem. Então, faria sentido eles mostrarem, por exemplo, a importância de se reformar estruturalmente o país. Você tem aí uma complexidade tributária gigantesca, você tem uma forma de pagar impostos que meio que praticamente só existe no Brasil, um imposto muito alto, você tem uma legislação trabalhista inflexível, você tem diversas amarras para o empreendedor, e quando eu falo empreendedor de todos os níveis, até porque a maior parte dos empreendedores no Brasil não é grande. A maior parte é pequeno, e o brasileiro é empreendedor, ele é inovador, ele é criativo, ele se vira nos 30 para conseguir fazer as coisas. Pode ver aí em qualquer praia como que os ambulantes eles fazem para fazer suas vendas, as pessoas que estão hoje na internet. Então, assim, tem muita gente boa, com ideias boas, e que falta aquele incentivozinho, aquele pulinho do gato que vai fazer toda a diferença no fim das contas, porque se a gente tem uma legislação tão ruim, um Estado que é tão fica tão nas costas das pessoas, fica mais difícil de elas saírem dali. E isso muda, inclusive, não só a questão econômica, mas também culturalmente falando. Porque se você está acostumado há anos e anos dessa mentalidade do Estado muito presente, de você estar sempre ter uma dependência desse Estado, uma coisa muito assistencialista que é muito presente aqui na América Latina, não só no Brasil, você acaba não tendo essa mentalidade de buscar ideias, de otimizar processos, que é a natureza do capitalismo de livre mercado, é a natureza da prosperidade mundial desde a Revolução Industrial. Então, tudo que nós já conseguimos fazer até hoje é tão maravilhoso, mas a gente não pode ficar preso no passado. Você estava comentando agora há pouco sobre tecnologia e sobre como as pessoas conseguiram melhorar de vida desde a Revolução Industrial. E existe ainda uma ideia de que a Revolução Industrial foi ruim, existe uma ideia de que a tecnologia acaba com o emprego, você estava falando isso agora há pouco, e é uma mentira. Existe a destruição criativa, né, em que alguns empregos acabam sumindo por causa dessa melhora da tecnologia, e outros, vários, são criados. Então, eu já vi, por exemplo, eu não lembro agora qual site, mas que tinha uma impressora 3D que faz casas populares muito rapidamente. E a maior parte dos comentários, esse post já deve fazer uns 2 anos, era o seguinte: e o pedreiro como fica, né? Então, assim, uma preocupação em relação a esse emprego e esquecer um pouco de quanto a tecnologia pode ajudar a, por exemplo, resolver o problema da moradia. Muitas pessoas aí sem moradia. O pedreiro, o marceneiro e outros vários empregos ao longo do tempo, eles vão evoluindo junto com a sociedade. E essas amarras, elas só pioram a situação de melhora de prosperidade do país. Uma história que eu gosto muito, Diego, é uma história na Londres vitoriana ainda, quando começaram a ter os transportes por carros motorizados. Até então era só charretes movidas a cavalo. E quando começaram os carros, eles começaram a fazer alguns tipos de transporte com esses carros, e aí o lobby dos charreteiros foi e conseguiu passar uma lei chamada Red Flag Act, que, acredite se quiser, era um cara na frente do carro, dessa charrete, ou desse carro motorizado, na verdade, com uma bandeirinha vermelha, para ele conseguir manter uma velocidade que não fosse maior do que a do cavalo, e tinha que ter, no mínimo, 3 pessoas dentro desse carro. Isso atrasou um pouco a evolução desse transporte em Londres, né, na Inglaterra, mas não conseguiu parar completamente, tanto que isso aconteceu depois, esse transporte foi praticamente completamente abandonado, e as pessoas ficavam sempre pensando, mas e o cara da charrete? E o cara do transporte? Eles vão evoluindo conforme as coisas vão acontecendo, e isso é inevitável. Só que quem entende isso primeiro, quem sabe do que está acontecendo de fato, quem está de olho nisso, vai conseguir melhorar as coisas. E os grandes empresários do Brasil, os empresários pequenos, os empresários médios, eles são bem-sucedidos, não por causa do Estado, mas apesar dele. Então, eu acho que o que mais falta de tudo isso que você está falando, a tecnologia é maravilhosa, tem excelentes soluções, conseguiram entender a demanda, abriram o mercado para um monte de coisa, fizeram trabalhos maravilhosos. Na minha opinião, falta conscientização
educação promovida por essas grandes empresas para entenderem que a resposta está na autorresponsabilidade e na liberdade econômica. Renata, sensacional isso que você falou, por uma grande coincidência, porque a gente não falou sobre isso antes. A gente vai falar mais na frente exatamente sobre o papel das empresas em educar esse país. Acho que uma das grandes belezas que a tecnologia traz é a capacidade que a gente tem de ir substituindo o Estado. Todas as vezes que você cria algo que de alguma forma te faz, que faz o Estado ficar invisível, independente dele existir ou não, você está substituindo ele. Então, o fato de você, por exemplo, conseguir hoje, via uma plataforma de tecnologia, educar milhares de pessoas e melhorar a mão de obra desse país, independente da educação pública, você está tornando o Estado um pouco mais invisível. E aí, Renata, eu chego aqui na minha última pergunta. Quando você olha para frente, a gente vai sempre dizer que o Brasil precisa ser um país muito mais produtivo. O Brasil é um país que, em algumas teorias, vive do problema de ter tido muitos recursos naturais, o que acaba te deixando um pouco preguiçoso para ir fazer outras coisas, porque você tem coisas muito boas aqui. Quando você olha para frente, quando você olha o que você, por exemplo, está fazendo como comunicadora, como intelectual, e eu te coloco assim, acho muito justo te colocar nesse papel, como operadora do mercado financeiro, como economista, tudo que está acontecendo no teu entorno te dá mais otimismo que o brasileiro está num processo de transformação? Ou seja, ainda que exista o outro lado da moeda, e sempre vai existir, evidentemente o equilíbrio entre duas opiniões sempre vai ser boa, mas hoje a Renata consegue impactar pessoas que há 20 anos atrás ela iria falar só lá para o centro acadêmico dela, da faculdade que ela fez. Hoje não. Hoje a Renata está falando aqui para algumas milhares de pessoas e tudo que você consegue fazer, hoje atinge dezenas de milhares todas as semanas. Você acredita nessa mudança do brasileiro, nessa educação de uma forma descentralizada a partir das redes? Olha, eu sou bastante realista, né? Então eu gosto de ver sempre os dois pontos. Do ponto de vista otimista, eu acho que nunca foi tão aberto, nunca houve tanta informação, nunca houve tanta gente preocupada com educar, nunca houve tanta gente interessada em ser educado, porque às vezes não era só você ter espaço para falar, mas também ser ouvido. O Hélio Beltrão, que é presidente do Instituto Mises Brasil, falou que quando ele começou isso, uns 20 anos atrás mais ou menos, tinha 6 pessoas ali no auditório. Hoje em dia a gente consegue, também por causa da internet, logicamente, acessar muito mais pessoas, mas mais importante é que elas querem ouvir, elas querem aprender, elas estão dispostas. Então eu acho que já houve uma mudança muito grande de 2014, 2015 para cá, a quantidade de pessoas que entende mais disso, que está disposta, que lê mais. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que acabaram largando a CLT para ir empreender e têm um pouco mais essa cabeça de autorresponsabilidade. Então tudo isso é muito positivo e eu coloco desse lado aqui do otimismo. Do lado pessimista, para a gente fazer um equilíbrio, eu vejo que a maior parte do brasileiro ainda tem muito essa mentalidade estatista e nós não temos uma política muito favorável. Em nenhum campo, assim, não tem nenhum ainda partido que realmente faça a diferença de uma forma legal. Você tem ainda muito enraizado isso mesmo. Por exemplo, no Ministério da Economia atual, você tem a figura ali de algumas pessoas liberais, como o Paulo Guedes, mas você tem também pessoas da ala militar ali que levam um pouquinho para o desenvolvimentismo. Então, você ainda tem muito enraizado, mesmo em pessoas que se dizem, por exemplo, mais liberais, um pouco enraizado essa coisa do estatismo. Então, qual que é o meu realismo no meio do caminho? A gente precisa se preocupar com a política tanto quanto a gente se preocupa com as outras coisas, porque está tudo interligado. Então, por isso que eu falo que o mais importante para as empresas que já chegaram no nível que chegaram hoje, se preocupar um pouco menos com o marketing, que eu chamo marketing da lacração, que é tentar, obviamente que eles estão fazendo isso para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais relevância, para se tornar mais simpático a essas audiências, mas se preocupar com a conscientização real de como as coisas acontecem. Então não adianta as pessoas continuarem acreditando que as relações de trabalho são exploração, a continuar acreditando que as pessoas só se tornam ricos se elas roubam, se elas são corruptas. Então essa mudança de mentalidade é o maior desafio para o Brasil e isso pode ser resolvido muito bem com o envolvimento dessas grandes empresas. Renata, sensacional, super obrigado. Eu sei que você está com a agenda aí complicadíssima, então eu não vou te segurar mais. Queria te agradecer muito, de novo, acho que independente de
opinião política, independente de ideologia, é muito importante a gente colocar a bola no chão, para ela rolar. Então é muito legal ouvir sobre a sua ótica, o como efetivamente a gente pode fazer desse país um país mais justo. A justiça que vem da produtividade, que vem da competição entre as empresas, que emprega mais, que reinveste mais, que compete melhor no cenário externo e automaticamente gera muita riqueza para a população brasileira. Super obrigado. Sei que você está de viagem, então aproveita a sua viagem. Quero te agradecer demais por você ter vindo. Obrigada a você, Diego, pelo convite. Foi um prazer estar aqui, poder contribuir um pouquinho com essa minha visão. Boa sorte no resto da sua live. Parabéns pelo novo livro e até a próxima. Valeu. Obrigado, Renata.